Eu lembro quando a gente começou a fazer estudo e eu fui na vibe de que normalmente você vai para dar o estudo para as outras pessoas. Que não dá para você ir muito assim, né? E aí elas assim, não, mas a gente quer mais. Tá bom, então vamos. Então, que legal, gente. Amiga, que privilégio, né? Que honra. Eu tenho certeza, assim, que foi um presente de Deus pela nossa realidade, né? Da onde a gente vem e tá vivendo coisas assim, é presente de Deus. Eu falo também que eu tive o privilégio também, eu fui para Roma semana passada, resolver algumas questões aqui, né, e tal, e tive que ir para Roma. Gente, que privilégio. Muito que a Ana falou assim, que de ver a história ali, sabe? Gente, 2000 anos de história. É muito impactante. Lembra que eu falei para vocês que a gente estudou as profecias de Daniel, a gente estudou que haviam os exércitos romanos, iam tomar conta da cidade de Jerusalém. De fato, isso acontece no ano 70. Ali em Mateus 24, a gente vai estudar sobre isso, quando Jesus fala assim: olha, quando você viu o sinal da abominação desoladora, vocês fujam, né? Porque ele estava dizendo: vocês têm que orar para que a fuga de vocês não seja no sábado e nem no inverno, porque o negócio vai pegar. E vai ser feio. E, gente, quando você vai lá em Roma, tem o arco. Então, eles faziam assim: eles conquistavam algum lugar, alguma região, eles construíam um arco. Aí você vê arco de Constantino, arco de Tito, arco não sei o quê, aquelas coisas assim enormes, gigantes. E tem o arco de Tito, da conquista de Jerusalém. E sabe o que que a gente vê? Depois eu vou mandar umas fotos lá no grupo para vocês. Dá para você ver, tipo, os exércitos esculpidos no mármore e a menorá. A menorá é aquela lâmpada bem famosa, sabe, com os bracinhos assim. Sabe qual que eu tô dizendo, meninas? É que ficava dentro do santuário. E eles esculpiram, tipo, ela sendo carregada por eles. Olha, gente, só que doido, tudo isso que a gente estudou. Deus é fiel. Deus, ele cumpre a sua palavra. Ou seja, muitas bênçãos, né, promessas que o povo perdeu porque não foi fiel, e também as promessas de justiça, né, de juízo que caem nessas nações. E assim como todas essas se cumpriram, gente, a promessa que Jesus vai voltar vai se cumprir também. E o Senhor, ele não tarda, mas ele é longânimo com a sua promessa. Tive o privilégio de estar na prisão de Paulo, vou mandar para vocês também. Me emocionei, me emocionei, porque quando a gente lê lá, né, as cartas dizendo combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, você fala assim, você imagina Paulo num jardim. Nossa, ele tava, não sei, ou perto da sua realidade. Agora, quando você vê o lugar onde ele escreve isso, cheirando mofo, escuro, uma toca para você chegar na prisão, gente, é meio que cavado debaixo da terra. E você vê no cantinho aquelas lâmpadas pequenininhas assim que eles colocavam azeite para acender de fato. Você fala, foi aqui. E depois disso, ele morreu, ele deu a sua vida. Você vê o Coliseu, que as pessoas ficam lá felizes, tirando foto, porque os gladiadores. Gente, o Coliseu, ele é como se fosse o Auschwitz dos cristãos. Milhares e milhares de cristãos foram mortos por animais e a plateia vibrando, comemorando, sabe, a agonia deles. Então, foi muito forte essa experiência. Não vou me delongar mais, vou mostrar umas fotos para vocês. Mas, de fato, eu penso assim, Senhor, me dê essa fé, né? Para, no meio de idolatria, para no meio das dificuldades do mundo, no meio das perseguições, me manter fiel, assim como essas pessoas se manteram fiéis. E uma frase que ficou na minha cabeça, que é muito famosa em relação aos mártires, que diz que um desses mártires, ele pouco antes dele morrer, ele fala assim que a injustiça da perseguição deles era a prova de que, de fato, a verdade que eles estavam defendendo era real e que o sangue dos cristãos é semente. Então, pode nos perseguir, pode nos matar, pode fazer o que vocês quiserem, mas o sangue dos cristãos é semente. Né? Então, graças a esses homens de fé, hoje a gente está aqui com liberdade, perpetuando, né, esse legado de compartilhar a palavra de Deus. E eu espero que desse estudo aqui, gente, vocês não saiam da mesma forma que vocês entraram, que a fé de vocês seja fortalecida para vocês defenderem com ousadia a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Querido Pai, maravilhoso, muito obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor é tão bom, o Senhor nos cuida como um pai, o Senhor realiza os desejos do nosso coração. O Senhor nos leva a lugares que a gente nunca imaginou, Pai. Isso tudo damos glória a Ti. Tudo vem das Tuas mãos. Louvamos pela vida da Marcinha,
pela família dela. Louvamos aqui pela vida da Rafa, da Aline, da Chayane. Ó, Pai, te pedimos também pela vida da Ana, Pai. São meninas, mulheres que foram chamadas, ó Pai, porque o Senhor tem um propósito para cada uma delas. Te peço que nesse estudo, Senhor, as mantenha conectadas na Tua palavra e que elas não terminem esse estudo, Pai, da mesma forma que elas estão começando aqui hoje. Que a gente possa, Pai, sempre crescer mais e mais em graça e no conhecimento da Tua palavra. No nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, Gente, amém. olha só. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu tenho que fazer algumas coisas, né? Algumas coisas tecnológicas que eu tenho que melhorar. Aqui, deixa eu só. Vou aumentar um pouquinho. Acho que vai ficar melhor para vocês. Pronto. Tá melhor assim, né? Tá maior. Ops. Só pegar aqui. Só arrumando a tela aqui para vocês. Os 4 evangelhos, gente, olha só. Finalmente, né? A gente vai estudar alguma coisa a mais do Novo Testamento. O que a gente tinha visto do Novo Testamento antes foi Apocalipse, mas a maioria dos nossos estudos foi sempre do Velho Testamento, né? A gente estudou Gênesis, estudamos Isaías, estudamos o livro de Daniel, né? Apocalipse já foi, que é do Novo Testamento, e agora os 4 evangelhos. E a gente vai estar trabalhando deles de forma simultânea. Vai ser mais ou menos tudo ao mesmo tempo, tá bom? Eu acho que assim funciona mais, né? Pra gente se organizar mesmo. E eu acho que a gente tira mais proveito dessa forma. Sabe? Quando eu tava pensando nesse estudo, eu falei, Senhor, como que a gente pode começar, né? Como que a gente pode fazer? Então, eu sempre tenho essa conversa com o Senhor mesmo, para Ele conduzir, para Ele auxiliar. E deixa eu colocar aqui, peraí. E eu fiquei pensando, né, que o que a gente tem visto até agora, eu sempre costumo falar para vocês, é como se fosse o quebra-cabeça. Vocês já estão cansados de ouvir eu falando essa frase. O quebra-cabeça é um quebra-cabeça. Quando a gente monta um quebra-cabeça, como que funciona, meninos? A gente faz normalmente o quê? A gente monta as bordas, né? A gente monta as bordas porque é mais fácil, ter mais ou menos o tamanho do seu quebra-cabeça. E depois você começa a colocar as peças centrais. E aí você consegue ver, começar a de fato visualizar todo o desenho, toda a figura do quebra-cabeça como um todo, não é assim que funciona? Então, eu quero dizer para vocês que o que a gente fez até agora, tudo bem que a gente não viu todos os estudos, né, do Velho Testamento, não vimos ainda todos os livros, mas se você foi acompanhando esses estudos até aqui, eu posso dizer que a gente já montou essa borda do quebra-cabeça e que agora com os evangelhos a gente vai começar a colocar as peças centrais, tá bem? Então, a gente viu. Vocês sabem que eu sou fã do Velho Testamento, uma defensora, porque eu tenho como objetivo mesmo, né, nesses estudos, mostrar para vocês que o nosso Deus do Novo Testamento é o mesmo. O Jesus que se manifestou como homem, ele se manifestou na sarça ardente. E eu sei que tem alguns momentos que vocês falam, peraí, mas como que de fato era Jesus? Não era Deus Pai? Então, algumas perguntas, algumas pontas mais soltas que a gente teve, de repente, nos estudos ali atrás, eu vou aproveitar agora esse estudo, né, dos evangelhos para deixar isso mais amarradinho, tá bem? Então, eu falo para vocês, os 4 evangelhos, gente, quem é o personagem principal? É Jesus Cristo. Mas não é que ele não estava sendo o personagem principal no Velho Testamento também, ele estava. A gente viu diversas e diversas vezes, né? Olha, o Messias vai vir. Olha, o Messias ele vai acontecer assim, assim, desse jeito. Detalhes da crucificação, detalhes, né, de como ele seria tratado, a gente vê não só nos livros de Daniel, de Isaías, a gente vê nos Salmos. No livro de Daniel, especialmente,
a gente tem a profecia do momento certo de que o nosso Jesus viria, que é a profecia das 70 semanas, né? Então, a importância da gente entender tudo isso e falar, caraca, é agora. O estudo dos quatro evangelhos é o estudo do momento da plenitude dos tempos. O Messias prometido, ele veio. Quando a expectativa para esse momento? Quanto desejo, quanta esperança aqueles que aguardavam nessa promessa cumprir, eles estavam, né, guardando no coração deles para aquele momento. E o que aconteceu com tudo isso? Claro, vocês já estão cansadas, né, eu diria, de ouvir o que aconteceu quando Jesus estava na Terra. Vocês poderiam dizer a trilha, a linha cronológica de Jesus de trás para frente, de frente para trás, de cabeça para baixo, vocês podem dizer todas. Normalmente é assim. Quem já é cristão já sabe. E acontece normalmente isso na nossa caminhada, que quando a gente se converte, para aquelas que não nasceram em família cristã, né? Acontece uma coisa assim, mais ou menos. Você chega na igreja e você fala assim: caraca, essa é a verdade. Jesus é o Deus Criador, ele se fez carne, ele morreu por mim numa cruz e eu quero saber. E aí você começa assim a devorar sermões. Você começa em todos os cultos, todas as suas conversas são sobre isso. Você começa a assistir todos os vídeos no YouTube, ouvir todos os louvores e você se enche de conhecimento. E você quer mais, quer mais, quer mais. Quem também cresce na igreja já não é tão assim abrupto, né? Esse conhecimento chegando, mas vai crescendo, aprendendo as coisas. E até que chega um ponto que esses dois, o que se converteu adulto, que cresceu na igreja, eles chegam num ponto que fala assim: olha, eu já sei de tudo. O pregador vai passar uma mensagem e vai falar assim, cara, já sei, acontece isso e aquilo. Não é uma novidade, não é diferente. Às vezes até a mensagem por trás, né? A reflexão, você pode às vezes até deduzir antes do pregador mesmo fechar, porque afinal de contas, você já conhece muito, você já estudou muito, né? Só que tem um problema com isso tudo. Um problema não, eu diria um perigo que mora no muito conhecer. Sabem qual que é? Eu não preciso mais de nada. A gente corre o risco de chegar na condição de Laodiceia. Rico sou e de nada tenho falta. Ou seja, eu já sei tudo. Ah, se você vai falar isso, sim, é verdade, já sei. Sabe, essa atitude, assim, às vezes até um braço cruzado pode rolar enquanto está ouvindo o outro pregar a palavra do Senhor. Só que talvez, nesse orgulho de saber de tudo, alguma coisa tem se perdido no caminho. A gente começa a entrar numa zona de conforto. A gente começa a entrar numa questão de um declínio espiritual e já não tem mais aquele avanço no conhecimento da verdade, que acompanha todos aqueles que estão crescendo em graça, todos aqueles que estão, né, no caminho da santidade. E eu estou trazendo essa reflexão para a gente, porque afinal de contas, quem nunca estudou os quatro evangelhos? Talvez vocês não estudaram os quatro de uma vez, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram, já leram, talvez. Quantas vezes? Uma, duas, três vezes? E a verdade é que, às vezes, a gente pensa também que, olha, o bom mesmo é a gente ter um estudo e todo mundo está 100% de acordo. Será que isso mesmo é sinal de que tá tudo bem, tá tudo indo certo? Quero trazer essas reflexões para vocês aqui. Porque olha só, quando a gente de fato vai a fundo no estudo das escrituras, sempre tem algo novo. Eu digo assim que é um privilégio estudar a palavra de Deus, porque a palavra se renova. Ela não é um livro velho de história que você pega e você já leu e releu, pronto, você tirou 100% da lição daquele livro. A Bíblia, você pode ter essa experiência de você todo ano fazer o seu ano bíblico, estudar, e a mesma história, e você renovar, tirar lições diferentes, ver coisas que você não viu. E a verdade é que se você faz um estudo profundo desse das escrituras, volta e meia vai sair algum ponto fruto desse teu estudo. E fruto desse estudo vai sair questionamentos. E esses questionamentos vai vir algumas divergências de opinião. E isso não é sinal de que é algo ruim, gente. Isso é bom, sabe por quê?
Porque a divergência de opinião, porque eu estudei um assunto e agora eu trago, né, para conversar com meu amigo e tudo mais, isso é bom, porque faz com que aquele que tem amor pela verdade mesmo seja agora instigado a estudar as escrituras. Mas não com o espírito de Laodiceia, eu sei tudo, eu não preciso de nada, não tenho falta de nada. Mas sim agora com um espírito de eu quero certificar se de fato essa é verdade, quero certificar onde que eu estou errado, mas com o espírito de uma verdadeira Miriana. Então, meninas, olha, eu digo para vocês assim que quando o Senhor ele nos chama, ele nos traz uma mensagem, a gente tem uma responsabilidade. E eu pergunto para vocês, o que tem feito, o que vocês têm feito com o conhecimento que vocês estão recebendo nesse estudo, nos grupos das Bereanas? Vocês estão ficando da mesma forma que vocês estão entrando? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. O conhecimento por si só, até isso é vaidade. Se vocês querem conhecimento porque vocês querem saber mais, e de repente para achar que sabe mais do que o outro, ou que não precisa melhorar, ou porque não, já tá bom, eu quero isso só para mim. Mas se você não aplica isso na sua vida, é pior do que se você não soubesse de nada. Porque quando a gente tem o conhecimento, a gente tem uma responsabilidade maior. Eu tenho uma responsabilidade maior nas minhas ações, eu tenho uma responsabilidade maior com o outro, com o meu próximo. Eu tenho que compartilhar essa verdade, essa palavra com os outros. Então a gente vai ser que nem as virgens nécias, né? Que tinham a lâmpada, e a lâmpada é o que é a palavra de Deus, mas elas não tinham o azeite, gente. O Espírito de Deus é aquele que transforma o coração. A gente tem que permitir ser quebrantado pelo Espírito de Deus. Conhecimento não faz diferença nenhuma. Você só aparecer aqui e tá ouvindo não faz diferença nenhuma. Se você não aplicar isso na sua vida. E aí, eu trago um último ponto para a gente ir para essa parte dos evangelhos. Porque isso aqui que eu estou dizendo para vocês é importante, sim, para o nosso estudo, embora não esteja diretamente falando de Mateus, Marcos e tudo mais. A verdade é que nos estudos das escrituras, muitas vezes a gente vai ser confrontado. Muitas vezes a gente vai ser tirado, arrastado na nossa zona de conforto. E você sabe qual o sentimento que é? Que vem no nosso coração, na nossa mente? Não é um sentimento de paz, muitas vezes, gente. É de inquietude, muitas vezes. E se você tá pensando assim, não, se eu sentir paz é de Deus, se eu não sentir paz não é de Deus. Nem sempre é assim que funciona. Claro, muitas vezes o Espírito Santo, né, trabalha dessa forma, mas nem sempre é assim, porque o nosso coração é enganoso. A sua fé, a sua decisão, gente, não pode estar pautada no sentimento. Tem que estar pautada na palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa, quando uma doutrina, né, uma palavra é apresentada para a gente, mas não satisfaz o nosso espírito, qual que deve ser a nossa posição? Deve ser ir até as escrituras. Deve ser buscar o Senhor em oração. A gente não deve dar lugar para o inimigo, para ver com suspeitas e preconceitos. A gente nunca deve, meninas, isso é muito sério, a gente não deve permitir que se manifesta na gente o mesmo espírito dos sacerdotes e dos líderes, dos principais, que tiveram contra Jesus no tempo dele. Qual que era a atitude deles, gente, quando Jesus ia pregar os evangelhos? A mensagem. Qual que era a atitude deles? Eles falavam o quê? Ele perturbava o povo. Eles falavam assim, não, por favor, para. Você está trazendo dissensão, você está trazendo briga, você está trazendo confusão no meio de nós. Eles falavam assim, a gente não quer ouvir isso, porque você está perturbando a paz. Isso a gente vê em alguns detalhes, o perturbador de Israel. Ser um perturbador da paz. Olha que sério, gente. A verdade é que Deus, ele vai enviar a luz. O Senhor, ele vai enviar o conhecimento para cada uma de nós. E essa luz, esse conhecimento, ele vai provar de que espírito somos. Não é a inquietação que é sinal se é de verdade ou que se não é. Porque os sacerdotes, eles tiveram um espírito inquieto, um espírito de insatisfação. E eles não estavam com o espírito sendo preenchido com a mensagem que o próprio Deus do universo estava compartilhando. Já pararam para pensar nisso? A gente tem que ter
humildade de voltar para as escrituras. Sabe muito, mas humildade tem que ter, tá bem? E eu quero aqui compartilhar, a gente está terminando essa parte, eu quero compartilhar esse verso que ele fala assim: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. Olha só, os que resistem à verdade. A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Qual que é a nossa posição? Uma posição de mansidão. Olha a responsabilidade. E eu digo aqui, gente, que não seja nós a estarmos no caminho entre a mensagem do Senhor e o povo a quem ele está mandando essa mensagem. Então, que essa repreensão do Senhor de ser uma pedra no meio do caminho para que a verdade chegue para o outro, não recaia sobre a gente, que a gente não seja uma pedra de tropeço, às vezes colocando sentimentos, achismos nossos, impedindo que outros, né, aceitem a palavra de Deus. Duro vai ser a responsabilidade, o Senhor vai cobrar de cada um de nós. Vai cobrar se a gente não pregou a mensagem, se a gente não aceitou a mensagem, se a gente se colocou no meio da mensagem para que outro recebesse. Então, com esses pensamentos, talvez um puxão de orelha um pouco mais duro, que eu recebo junto com vocês, e aí eu venho e compartilho com vocês também. Eu venho, então, dar início ao nosso estudo, de fato, dos 4 evangelhos. Eu espero que vocês estejam em espírito de oração, em espírito de humildade, em espírito de investigação das escrituras. Porque assim como no Velho Testamento, gente, não acho que é só porque agora é Novo Testamento, não vai ter temas que são tabus. Com certeza vai ter. E agora, que espírito que a gente vai manifestar? O Espírito de Cristo? O Senhor, ele envia a luz para a gente, para discernir de que espírito somos. Amém? Olha só, queria compartilhar com vocês agora um trecho bem pequenininho, que ele diz assim: ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O brilho do conhecimento da glória de Deus vê-se na face de Jesus Cristo. Desde os tempos da eternidade, o Senhor Jesus Cristo, ele era um com o Pai. A imagem de Deus, a imagem da sua grandeza e majestade, o resplendor da sua glória, foi para manifestar essa glória que Jesus veio ao mundo. Veio à terra escurecida pelo pecado, para revelar a luz do amor de Deus, para ser o quê? Deus conosco. Portanto, a seu respeito foi profetizado: o seu nome será Emanuel. Isaías capítulo 7, verso 14. O seu nome será Emanuel. Quando a gente pensa que Jesus ele veio no mundo, ele veio para trazer uma solução de algo que transpassa essa terra, que transcende o conflito cotidiano entre eu e você, entre o que a gente passa aqui como humanidade. Esse conflito, gente, do bem e do mal, o ponto cerne da questão que foi levantado, ele é importante não só para a gente, mas é importante para todo o universo. E aqui, eu quero dizer para vocês, a gente vai estudar, né, os evangelhos. A gente vai estudar o Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente vai estudar que Jesus, de fato, agora vem, o verbo se torna carne. Mas por que o verbo teve que se tornar carne? Por que o verbo, ele se fez homem e ele teve que morrer por nós? Por que isso teve que acontecer? Por que Deus, sendo Deus criador, todo-poderoso, que não existe nada que ele não possa fazer, não teve outro meio? Por que teve que ser pela morte de Jesus? Eu falei um pouco sobre isso no último estudo de Isaías que a gente teve. Por que não teve outro jeito? Alguém quer compartilhar algum pensamento em relação a isso? Vocês estão comigo? Dá um joinha quem tá comigo. Eu pego todo mundo aqui, ó. Amém, amém, meninas. Então, olha só, a verdade é que houve um grande conflito no céu
A palavra de Deus nos diz que Miguel e seus anjos guerrearam contra Satanás, o dragão e os seus anjos. E eles foram expulsos. Gente, houve uma guerra literal no céu. Eles foram expulsos. Mas por que houve essa guerra? Por que Deus ele criou seres capazes de criar um mal tão sério como esse? Criar uma situação tão difícil como a que Satanás trouxe para nossa terra, e agora a gente vê morte, a gente vê sofrimento. Essa semana eu conversei com uma pessoa que ela não acredita em Deus. E ela falou assim para mim: olha, algumas coisas me incomodam. Algumas coisas me incomodam. E uma delas é, por que se Deus é bom, todo-poderoso, por que ele permite que existe mal no mundo? Por que ele permite que existe sofrimento, morte, dor? Se ele não é todo-poderoso, por que ele faz? Por que ele deixa que essas coisas acontecem? Você já se perguntou por isso? Você sabe responder essa pergunta se alguém te fazer? Isso a gente precisa saber. A gente precisa entender de forma mais profunda qual foi esse grande conflito, o porquê de todas as coisas. Eu vou passar mais rapidinho, mas a verdade é que existe uma simples resposta: o livre-arbítrio. A verdade é que o amor, ele não pode ser conquistado pela força. E Deus, sendo amor, sendo um Deus criador, que ama as suas criaturas, ele não aceitaria, gente, um amor falso. Ele quer que suas criaturas o ame, porque é pelo próprio bem de suas criaturas. Mas às vezes algumas pessoas falam assim, não, que Deus só quer ser servido, ele só quer ser exaltado, como comparando o Senhor Deus Criador como esses reis que existem pelo mundo, como o coração do homem que é ganancioso por poder e posições, né? E status. Esse não é o nosso Deus. Se ele quisesse somente isso, ele teria criado um exército de robôs que ficassem lá o exaltando dia e noite, sem nunca ter alguma dor de cabeça para ele se preocupar. A verdade é que o caráter do nosso Deus reflete um verdadeiro amor. Olha, a Marcinha disse assim: eu sempre falo do pecado e que o homem tem a escolha. Exatamente, o homem tem a escolha, Marcinha. E os anjos também tiveram essa escolha. Porque o amor, gente, eu gosto dessa comparação que eu vi, que fala assim: você já imaginou se alguém te captura, te sequestra, tá bom? E te aprisiona e fala assim: agora você vai casar comigo, você vai me amar, você vai criar os meus filhos e você vai me amar, né? Enfatizando aqui, ó, você vai me amar. Você vai conseguir desenvolver um amor genuíno por essa pessoa, gente, um amor saudável por essa pessoa? Nunca. Nunca. Compare agora com você conhecendo, né, para aquelas que são casadas, quando vocês conheceram o esposo de vocês, primeiro vocês tiveram uma amizade e o relacionamento foi se estreitando, o amor foi nascendo. Isso sim é o amor de verdade, gente. O amor, ele não é dado à força. E por isso que Deus deu a liberdade para os anjos, para os seres humanos de escolher se iam servi-lo, né, com amor genuíno, por vontade própria ou não. Acontece que se você dessa escolha, existe uma chance de dar errado. Existe uma chance destes seres escolherem dizer, não, eu não quero isso para mim. E foi isso que aconteceu. A gente sabe. E para isso o Senhor teve, então, uma solução. Porque se ele é bom, ele dá a oportunidade de você escolher. E ele, sabendo de todas as coisas, ele sabia, mesmo assim, né, que ia acontecer, ele deu essa liberdade de escolha. Ele, então, proveu um meio de salvação. Ele proveu um plano. E esse plano a gente viu revelado, né, nas leis cerimoniais do Antigo Testamento. O santuário ali 3D, eu costumo dizer assim, que Deus falou assim, olha, gente, eu amo vocês, eu vou salvar vocês, vai funcionar assim, assim, assado. Entendeu? Quer que eu desenhe? Então, o que é que desenho do Senhor? É quando ele se mostra, né, o santuário, por isso é um dos estudos que eu mais gosto, é o estudo do santuário. Especial demais. Gente, a gente vai ver então, né, eu falei para vocês, o amor ele não é conquistado. A gente vai ver então essa solução agora de Jesus nascendo como homem, Jesus morrendo morte de cruz, e essas perguntas a gente vai responder nos nossos estudos de forma mais completa. Porque se fosse só uma morte, a morte e sacrifício, Jesus podia ter vindo já com a idade ali de sacrifício, ter feito e acabou. Por que Jesus nasceu como um bebê? Por que ele passou uma vida inteira trabalhando para daí só com 30 anos começar a sua missão? Tudo isso tem um propósito que a gente precisa meditar, que a gente precisa entender.
Porque o conflito, gente, o cerne da questão que está em jogo é diretamente relacionado com o caráter de Deus. Porque Deus teve que morrer numa cruz, está diretamente relacionado com a forma que o governo de Deus funciona. Porque ele teve que morrer numa cruz para pagar o preço da transgressão de uma lei que não seria mais vigente. Porque normalmente a gente fala assim, não, que a lei foi anulada. Será que a lei foi anulada de fato, gente? Será que a norma padrão, a norma moral do caráter de Deus foi anulada? Porque a palavra de Deus fala assim, olha, o pecado é transgressão da lei. E o salário do pecado é a morte. Por que que o Senhor ia pagar, receber o salário, né, da morte por causa de mim e de você, de uma lei que nem estaria mais em vigor? Entende? Essas coisas a gente tem que se perguntar. Aonde normalmente se apontam como fim de uma lei, na verdade, está apontando como uma confirmação dela, mas muito mais do que uma lei de sim e não, mas uma confirmação de que Deus é justo. Satanás, ele, né, colocou uma pulguinha atrás da orelha dos anjos do céu, ele conseguiu arrastar um terço deles, apontando o dedo como se Deus fosse injusto, pedindo coisas que não fossem é, que não fosse capaz para uma criatura dele cumprir. E agora, se Deus é justo, se o governo dele não muda, como que ele pode ser amoroso e misericordioso também? Porque a justiça requeria a morte. A justiça requer a minha morte e a sua. A lei fala, você pecou? Pecado, consequência do salário do pecado é a morte. E você, a gente deveria morrer. E a gente vê que Jesus, ele fala assim, de fato, o pecador ele tem que morrer. Essa é a justiça de Deus. Mas ele fala assim, só que eu vou tomar o lugar da Ana, da Marcinha, da Chayane, da Aline, da Rafa, da Tawane. Eu vou tomar o lugar delas. E aí a gente vê a misericórdia de Deus se revelando ao mesmo tempo que a sua justiça anda junta. Anda junto. Eu gosto muito de um salmos que fala assim, que a misericórdia e a justiça se beijaram. Eu falo que esse momento aconteceu justamente na cruz, meninas. E agora, olha só, agora, plenitude dos tempos. Jesus, ele vem na terra para reivindicar o caráter de Deus, que Satanás levantou como uma acusação de todo o universo. E eu e você estamos no meio deste conflito. Que bênção que é a gente agora poder olhar para a nossa palavra, né, inspirada, que deu tudo o que a gente precisava saber para a gente tomar a nossa decisão. E isso, a Aline falou assim, olha, nossa dívida era impagável, mas Jesus foi o único que pôde pagar. Exatamente. Gente, nenhum anjo do céu poderia tomar o meu lugar e o seu. Nenhum anjo do céu. Somente o Criador de todas as coisas. Não tem nenhuma coisa que você pudesse fazer, e nem que você faça hoje, que vai fazer você merecer a salvação. Porque a gente tá numa condição, né, de humanidade caída. Os nossos pais pecaram, e cada um de nós, não existe um que não pecou, a palavra de Deus fala. O único que poderia nos salvar é o próprio Deus, gente. Ele não mediu esforços para isso acontecer. Os evangelhos vão revelar, então, mais esse caráter. Eu falei para vocês, qual que é o cerne da questão do grande conflito, gente? O Senhor nos ama, Ele quer nos salvar, tudo isso, mas existe uma questão ainda mais profunda. O caráter de Deus foi posto em xeque por Satanás. Todo o universo precisa entender que Deus é amor. Por isso, meninas, quando a gente olha para o conflito, e pode existir essas perguntas também, de falar assim, alguém já deve ter escutado essa pergunta. Poxa, mas então, por que que Deus não, né, deu um estralo assim com a mão e não fuzilou Satanás de uma vez quando ele se rebelou no céu? Alguém quer responder essa pergunta? Por que que Deus não acabou com Satanás imediatamente depois de ele ter sido expulso? A verdade é, meninas, eu não sei, ninguém apareceu aqui nesse exemplo, levantando a mão. Porque você já imagina? Ele fala assim: não, você tem liberdade de escolha. Você tem liberdade de escolha, cada um de vocês aqui. Aí o que que acontece?
A primeira que fala assim, não, então, já que eu tenho liberdade de escolha, eu quero fazer diferente, eu não acho que esse reino é justo, eu não acho que, não, que seja assim de fato, questiona o caráter de Deus, certo? E daí acaba, né, levantando. Quando a Bíblia fala que teve uma guerra no céu, gente, ele tentou tomar a força. E por isso que ele foi expulso. E não pense que foi do dia para a noite, não. Certamente isso foi se desenvolvendo até não ter mais o que fazer, até eles serem expulsos completamente. Entende? Então, se essa questão ela foi levantada no céu, eu perdi um pouco aqui o que eu perdi um pouco o fio da meada. Mas o que eu quero dizer nisso tudo, para a gente é, dar continuidade aqui nesse ponto, é que Satanás ele foi expulso do céu com seus anjos, questionando a lei de Deus, questionando o caráter de Deus, questionando a forma que o reino funcionasse. Se ele fosse fuzilado de uma vez por todas, meninas, o que os outros anjos iam falar? O que as outras criaturas de Deus iam pensar? Peraí, mas Deus ele fala que é justo e que todos são livres, mas eles não sabiam qual que era a consequência da rebelião de Satanás. Já pararam para pensar que os anjos eles nunca tinham visto o pecado, eles não sabiam o que era a morte, eles não entendiam, eles não tinham conhecimento do mal. Era uma realidade totalmente diferente. Alguém veio com uma história nova, uma história estranha. E aí esse alguém é fuzilado. Peraí, será que ele não tinha razão? Só que agora eles iam passar então a adorar a Deus, servir a Deus, não por amor, mas por medo de não ser destruído, consumido. Então, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, ele deu livre-arbítrio para os seus seres. Ele proveu uma solução para mim e para você. E ele, por mais que doa para mim e para você que vive nesse mundo de pecado, de sofrimento, ele permitiu que Satanás tivesse tempo para desenrolar os planos dele, para que o caráter dele fosse revelado, para que nunca mais, meninas, o pecado se levante depois que Jesus voltar para essa terra e purificar todas as coisas. Por isso que tem levado todos esses tempos e todo esse tempo para o grande conflito encerrar. Vocês estão entendendo? Vai ser uma solução definitiva para o pecado, uma solução definitiva para o mal. Vai ficar claro para todo o universo que Deus é bom, que Deus é amor e que justos são todos os seus caminhos. O Evangelho, então, de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão revelar o Senhor Jesus como as suas características de rei, servo, homem e Deus. Para que todas nós temos o conhecimento completo de quem que é o Senhor. E eu tenho certeza que por mais que a gente saiba toda a Bíblia, do começo ao fim, de capa a capa, ainda vai ter toda a eternidade para a gente crescer no conhecimento do amado Deus. Essa questão da justiça e da misericórdia. Os anjos, gente, desejam estudar, desejam entender, compreender. Que privilégio é eu e você podermos testemunhar, né, dessa transformação de ser um ser caído, completamente perdido, e agora restaurado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Amém? O Evangelho de Mateus, ele vai trazer para a gente Jesus como um rei e Messias prometido. A gente vai ver os 4 evangelhos, eles vão estar falando das mesmas coisas, vocês sabem disso, né? Das mesmas histórias. Alguns vão falar mais de um jeito, né? Vão ser mais detalhista, outros vão falar um pouco mais rápido, outros vão falar um aspecto mais de servo dos milagres de Jesus, outro vai falar mais do aspecto divino de Jesus. E quando a gente coloca esses 3, 4 juntos, a gente consegue entender de forma mais profunda Jesus sendo o Messias, o Salvador, o Rei do Universo. Quem que é? Quem que ele é? Entende? Então, Mateus, a gente vai ver ele com uma linguagem, meninas, com mais voltada para um público judeu, tá bem? Então você vai ver ele falando da descendência, da genealogia, tudo isso era importante para eles, né? A gente vai ver ele cumprindo, né, todas as promessas do Antigo Testamento. A gente vai ver o livro de Marcos, então, mostrando Jesus como um servo sofredor, que serve e salva. E isso é interessante, porque ele vai vir agora já para um público romano.
Tá? Isso é bem importante, meninas, entender para que público que ele está falando. Se a gente estuda o Evangelho pensando assim, não, foi escrito para a linguagem de uma brasileira, apesar dos Evangelhos ser escrito para todos os seres humanos da face da Terra, a gente precisa entender um pouco da cultura e do direcionamento do texto daquela época para a gente, de fato, entender e não perder e não interpretar nada errado enquanto a gente está estudando, tá bem? A gente precisa contextualizar, tá? Lucas, a gente sabe que é o médico, né? Ele vai falar de Jesus agora como um filho do homem, o aspecto, né, humano, mas também como um salvador divino para gentios e judeus. E a mensagem dele é mais direcionada para gregos, né, os pagãos. E João, então a gente vê, eu gosto muito do Evangelho de João, vocês sabem disso, vai mostrar Jesus como divino, afirmando que ele é o unigênito de Deus, que concede a vida eterna. Gente, vocês não têm ideia o quanto os muçulmanos caem em cima de João, tentando tirar todo o crédito, porque o Evangelho de João aponta especialmente que Jesus é Deus. Ele não é um profeta, gente. Ele não é somente um profeta. Ele não é um homem que foi muito bom e que fez coisas legais. Ele é o próprio Deus. Tá bem? Isso é uma outra coisa que eu quero dizer para vocês. A gente vê isso no estudo das Escrituras, tá? Quando a gente estuda Jesus, se alguém vir e falar para você, não, Jesus é muito, ele foi uma boa pessoa, ele foi um bom profeta. A questão é, quando você estuda as Escrituras, você vê que não tem meio termo. Não tem como Jesus ter sido só uma boa pessoa, tá bem? A gente tem comprovações, fatos históricos dizendo que de fato ele existiu, tá? Eu estava lendo até essa semana um registro que dizia assim que os judeus eles estavam constantemente criando confusão por conta de Cristo. Esse é um historiador da época. Se eu não me engano, é um historiador romano falando que eles estavam constantemente causando confusão por causa de Cristo, né? A gente vai ver que Jesus, então, ele não pode ser meio termo. Não pode ser só um irmão. Sabe por quê? Porque ele afirma que ele é Deus. A gente vai ver esse verso, a gente vai ver especialmente no livro de João, e tem um verso específico que eu vou trazer para vocês aqui também, que está no livro de Marcos, que ele fala, eu sou, e verá o Filho do Homem vindo, né, à destra de Deus. Verá o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, perdão. Então, ou ele era um lunático, tá? Que falava essas coisas sem sentido, ou ele de fato é o filho de Deus. Não tem meio termo. E a gente sabe que ele foi uma pessoa real, histórica. Eu tô dizendo essas coisas para quando você tiver uma conversa com uma pessoa que é agnóstica, uma pessoa que é ateia, tá bom? Tem um livro muito bom que eu não li ainda, tá? Meu esposo estava lendo, e se chama Mais que um Carpinteiro, tá bom? Anotem esse livro, é muito interessante porque a gente tem que ter a nossa fé embasada para conversar com essas pessoas também, tá, gente? Que aparecem essas situações e se a gente não tá muito habituado com essas perguntas, você pode ser pega no susto. Aqui, por último, eu coloquei, deixa eu dar um zoom para vocês. Ai, muito, muito zoom. Aí, eu coloquei para vocês que eu achei essa imagem bem legal. Se vocês quiserem, eu posso mandar no grupo Bereanas. Quem tá comigo, dá um joia. Tá bom. Como diz o pastor, né? Quem tá comigo fala amém, quem não tá, misericórdia. Meninas, a gente está terminando agora o estudo de hoje. A gente fez a introdução e depois eu vou estar mandando os versos para vocês, tá bem? Aqui a gente tem. Eu acho que é legal para a gente visualizar como que funciona mais ou menos os 4 evangelhos. Mateus dizendo, né, Rei Messias, a gente vai ver como Rei prometido, né, que tantos os judeus aguardavam, cumpridor de leis e profecias, o mestre que ensina com autoridade, confrontador dos fariseus. Marcos, a gente vai ver um servo poderoso. Isso é bem importante, gente, porque quando se trata de romanos, o negócio deles era ter poder para conquistar. Então, algumas coisas que Mateus vai enfatizar para o público romano não era tão interessante. Então, Marcos ele vai ter essa linguagem de um servo poderoso, tá? Então, ele vem para servir, mostra as ações, né? Então, mostra o Senhor sendo poderoso para expulsar demônios, poderoso para dominar
tempestades, a gente vê o Senhor agindo. Conquistador do mal, né? Expulsa demônios, cura enfermos, servo obediente até a cruz. Lucas, o salvador dos rejeitados, o filho do homem, médico que cura corpo e alma, justo que ensina sobre o reino. A gente vai estar falando muito sobre as parábolas também, tá? Então, algumas coisas a gente vai focar um pouco. E João, finalmente, como eu falei para vocês, o Filho de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente vai ver o eu sou sendo destacado, o como caminho único, tá, meninas? Caminho, verdade e a vida. E o Cordeiro de Deus. Amém? Então, essa é o início do nosso estudo, é mais ou menos o que a gente vai ver. Tem alguma coisa que vocês gostariam de saber? Tem alguma coisa que vocês gostariam de saber que de repente vocês não queriam que ficasse de fora nesse estudo, né, dos evangelhos? Fala para mim, tá? Se você não pensar em nada agora, manda por mensagem, fala, olha, eu queria muito estudar tal coisa, olha, de repente tem aquela parábola que para mim eu não entendo muito bem, ou não, eu entendo, mas eu quero ir mais a fundo. Me falem, tá? Que isso é legal que eu posso estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Eu quero fazer uma oração, então. A gente vai terminar agora já, amiga Aline. A Aline falou assim: vou começar a me arrumar, que ela tem uma célula. Missões, que legal. Tá bom, que bom que você tá ouvindo, amiga. Eu vou fazer uma oração, então, vai dar bem certinho na hora de vocês irem, tá? Feche seus olhos. Quem puder. Senão, vai olhando, orando em pensamento, tá? Querido Pai, maravilhoso Deus, poderoso, obrigada, Senhor, porque pelo conhecimento das Escrituras a gente sabe que o Senhor é justo, o Senhor é bom, e o Senhor é cheio de justiça, mas o Senhor também é cheio de misericórdia. Quando a gente olha para as obras das Tuas mãos, ó Pai, a gente vê um Deus, um Pai, um Criador que se importa conosco, que sabe quantos fios de cabelo existem na nossa cabeça, quantas lágrimas foram derramadas, que se preocupa, Pai, com o mínimo da nossa vida e que não poupou esforços, ó Pai, porque nos ama tanto, nos deu liberdade e também nos deu uma provisão para que a gente fosse restaurado, restabelecido na tua presença. Pai, que nesse estudo a gente possa contemplar o teu caráter, que vidas possam ser transformadas, que verdades possam ser reveladas e ditas com ousadia e com o Espírito de Deus, que aquilo que não é de ti, Pai, que seja retirado no nome de Jesus, mas que a tua palavra permaneça. E seja, Pai, colocando a chama no coração de cada uma dessas meninas aqui, Pai. Levanta o espírito, Pai, acorde-as, despertas, Pai, para que haja de fato uma entrega total nessa caminhada, na tua palavra, Pai. Te pedimos e clamamos, perdoe os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém?